Na penumbra de seu quarto, Ana sentava-se na beira da cama, com o coração pesado e os pensamentos inquietos. Sentia como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, e a escuridão ao redor parecia ecoar suas preocupações. Aquele medo de desaprovação, de não ser suficiente para as expectativas dos outros, era uma sombra constante que pairava sobre sua mente. Desde pequena, Ana sempre se esforçou para ser a melhor em tudo, a filha exemplar, a aluna nota 10, a amiga perfeita. Mas, com o passar dos anos, as expectativas dos outros e as suas próprias se tornaram uma carga insustentável. Sentia-se presa em uma armadilha invisível, onde qualquer erro, por menor que fosse, poderia levar à desaprovação de todos que amava. E esse medo a consumia. No trabalho, as horas extras eram uma rotina, e as noites em claro eram preenchidas com pensamentos sobre como poderia agradar seus superiores. Em seus relacionamentos, sentia que precisava sempre estar disponível, sempre compreensiva, mesmo quando seu próprio mundo estava desmoronando. Cada sorriso que esboçava, cada palavra que dizia, era cuidadosamente calculada para evitar a temida desaprovação. Mas, naquela noite, enquanto o silêncio dominava o ambiente, Ana começou a questionar tudo. Será que viver para atender às expectativas alheias valia a pena? E se ela começasse a buscar sua própria aprovação, a se libertar desse medo que a aprisionava? Com um suspiro profundo, Ana se deitou, fechando os olhos e se permitindo, pela primeira vez em muito tempo, imaginar um futuro onde sua felicidade não dependia do que os outros pensavam. Decidiu que, a partir daquele momento, sua vida não seria definida pelo medo de desaprovação, mas pela busca de uma paz interna, onde ela poderia finalmente ser quem realmente era, sem máscaras, sem medos. E, assim, Ana começou sua jornada de autodescoberta, determinada a transformar suas frustrações em combustível para encontrar a liberdade de ser verdadeiramente ela mesma. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou nessa nova jornada com um misto de curiosidade e receio. A cada passo que dava, sentia como se estivesse desaprendendo tudo o que havia internalizado durante anos. Deixar de lado a necessidade de aprovação era como descascar camadas de uma identidade que, até então, pensava ser sua, mas que na verdade era moldada pelas expectativas dos outros. Ela começou com pequenos gestos. No trabalho, passou a dizer ou não para demandas que sabia serem além de sua capacidade ou que comprometiam seu bem-estar. No início, isso lhe causou ansiedade. E se pensassem que ela não era dedicada o suficiente? E se isso afetasse sua carreira? Mas, ao ver que o mundo não desmoronou quando colocou limites, sentiu uma pequena vitória. Esse foi apenas o começo. Em seus relacionamentos, Ana também começou a ser mais autêntica. Se antes se moldava ao que os outros queriam ouvir, agora se permitia expressar suas verdadeiras opiniões e sentimentos. Algumas amizades se fortaleceram, outras, entretanto, foram se dissipando. Ana percebeu que algumas pessoas estavam mais interessadas na versão de Ana que elas podiam manipular, do que na verdadeira Ana que agora emergia. Isso doeu, mas ela entendeu que essa era uma parte necessária de seu crescimento. Um dos maiores desafios veio em casa, com sua família. Sempre foi a filha que nunca dizia ou não, que sempre colocava os desejos dos pais acima dos seus. Mas, aos poucos, começou a se posicionar. Decidiu seguir um curso que sempre quis, mesmo que isso significasse adiar as expectativas dos pais sobre sua carreira. Houve discussões, lágrimas e momentos de tensão, mas, surpreendentemente, seus pais começaram a perceber que, ao buscar sua própria felicidade, Ana estava mais plena e confiante do que nunca. Com o tempo, o medo de desaprovação que antes era tão dominante começou a se dissipar. Ana ainda tinha momentos de dúvida, já afinal, mudar padrões enraizados não era fácil. Mas, ao olhar para trás, via como cada pequena decisão, cada vez que escolhia sua verdade em vez de agradar os outros, a fortalecia.
Um dia, enquanto caminhava por um parque, sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Sentou-se em um banco, observando as folhas caindo das árvores, e percebeu que, pela primeira vez, sentia-se em paz consigo mesma. A busca por aprovação externa havia dado lugar a uma aprovação interna, e essa era a única que realmente importava. Ana sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora estava confiante de que estava na direção certa. Ela sorriu para si mesma, certa de que o maior desafio havia sido vencido e libertar-se das correntes invisíveis que o medo havia colocado em sua vida. E, naquele momento, entendeu que viver plenamente, sem se preocupar com as expectativas dos outros, era a verdadeira forma de liberdade.